mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Bom dia, irmão, Pai do Senhor. Estou dando aqui sequência nos nossos estudos bíblicos. No vídeo passado a gente ficou naquela parte que mostra as coisas que virão no final do tempo, que antecederão a vinda de Cristo, né? E eu penso que a gente está neste contexto, nos mundos de hoje. E hoje estarei mostrando outra passagem aqui, que se refere a este mesmo assunto, né? Que se encontra em Mateus 13, 24, que é uma passagem muito conhecida, que é a passagem da parábola de Jesus do joio e do trigo, da grande colheita, né? Que acontecerá um dia na vinda de Cristo, irmãos. Eu vou ler essa passagem, peço que os irmãos leiam comigo, que diz assim: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Presta atenção. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajunte primeiro o joio e amarram em feixes para ser queimado, mas recolha o trigo no meu celeiro. E aqui na passagem mais adiante, ele explica essa parábola em Mateus 3,37. Jesus diz: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita, presta atenção, a colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos que servem de pedra e de tropeço, e os que praticam o mal. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque nós sabemos que quando Deus cria o primeiro homem, Adão, ele era perfeito, era a sua imagem, a sua semelhança. Não tinha pecado, ele foi criado para viver eternamente. Mas caiu em pecado e ficou manchado, ficou destituído da presença do Criador, irmãos. Aí eu vejo o seguinte, irmãos: a boa semente é os filhos do reino. O joio foi induzido lá no princípio, quando Satanás tenta Eva e Adão. E o joio é inserido neste mundo, irmãos. E o joio anda, a partir daí, anda lado a lado com o trigo, né? Para quem não conhece, o trigo é muito parecido com o joio, são duas plantas idênticas. O joio hoje está dentro das igrejas, está dentro do nosso lar, está dentro das escolas, então está em todo canto. Mas a Bíblia também diz, irmãos, que chegará um dia que Cristo vai vir separar o trigo do joio. E este dia vai ser na sua vinda, irmãos, como a Bíblia deixa claro em outras passagens. Essa grande colheita vai acontecer, irmãos. Todos os trigos e todos os joios serão separados uns dos outros. Porque o trigo representa a igreja, irmãos, e o joio representa os ímpios, aqueles que tomaram caminhos contrários aos propósitos de Deus, irmãos. Mas essa colheita é certa, irmãos. Essa colheita a gente vê em outras passagens que ela vai acontecer. Como vai se acontecer? Através da ressurreição, irmão. A Bíblia também diz que bem-aventurado é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sobre este não terá domínio a segunda morte. Que a segunda morte, irmão, é aquela morte espiritual,
uma condenação eterna que a pessoa não tem como reverter mais essa situação. Uma separação do Criador eternamente. Esta é a segunda morte. Nessa passagem de Apocalipse 14, aqui é a visão que João esteve, né? Quando foi levado em espírito ao final dos tempos. Lá no céu, João viu todas essas coisas. E ele relata o seguinte, lá no céu: outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem, que é Cristo, irmão. Pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Porque Deus determinou um dia para essa grande colheita, irmãos, em qual Cristo vai vir a este mundo para separar o trigo do joio e colher o trigo, irmão, para o seu celeiro, para o reino de Deus. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, que é Cristo, passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Ou seja, na vinda de Cristo acontecerá uma grande colheita, irmão. Será colhido, aqui é comparado a uma colheita, será separado o trigo do joio, através da ressurreição. Porque ao chamado do Senhor, as pessoas se levantarão para seguir a Cristo, ao reino de Deus, para as mansões celestiais. É assim que a Bíblia diz, irmãos. Fique atento para essa grande colheita que acontecerá um dia. E, na minha visão, pelos sinais já está próximo, irmãos. Mas uma coisa é certa, essa colheita acontecerá. Ou mais tarde ou mais cedo, essa colheita acontecerá. Essa separação, irmãos. Portanto, mantenham-se vigilantes às coisas que Deus quer que nós façamos aqui na terra, para alcançar coisas maravilhosas no seu reino. Irei, irmãos, dar procedimentos deste mesmo assunto em outros vídeos. Quero que os irmãos fiquem comigo. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim.